Vamos falar um pouquinho sobre camaleões. É um tema que não é discutido muito aqui no canal, porque também não é o foco dele, mas isso é uma coisa que eu já tô vendo rolar no YouTube. Não no meu canal, porque o meu canal é bem fechado, ele já tem algumas regras claras já há muito tempo. Mas em outros canais, vamos explicar, né? O que é a camaleão? Camaleão é aquela mulher que pode ter um estilo de vida feminista, um histórico feminista, só que ela fica mantendo uma fachada. Ela fica mantendo uma fachada para tentar posar de conservadora, ou de libertária, ou de tradicionalista. Basicamente aquele negócio, ela identifica algum nicho que é atraente para os homens, que vai fazer com que ela tenha acesso a homens melhores e a mais benefícios, e daí ela começa a atuar. Isso é uma dinâmica normal, muito simples, porque geralmente quando tu tá se relacionando com uma mulher, especialmente no começo do relacionamento, e ela tá bem atraída por ti, ela tá se admirando bastante contigo, ela começa a tentar te emular. Ela identifica as coisas que tu gosta e ela começa a atuar. Então as mulheres, elas naturalmente, elas são camaleões. Mas, enfim, né, uma coisa que ocorreu já nos Estados Unidos, não só a respeito de MGTOW, da Manosphere, mas também ali na questão da alt-right, da nova direita, da direita alternativa, que foi daí que veio o termo Trad Thought, ou traduzido conservadia, é o seguinte: depois de algum tempo, alguns anos depois que o MGTOW surgiu, ou depois de alguns anos que a alt-right surgiu, começaram a surgir assim mulheres, especialmente na alt-right, que apoiavam a alt-right, apoiavam essa nova direita. Elas ficavam se posando de conservadoras, de tradicionalistas, e daí o pessoal começou a garimpar o histórico delas e viu que não era bem assim. O Rush ele abordou bastante isso, aquele POA conhecido. Enfim, o pessoal garimpava o histórico delas ou simplesmente analisava o estilo de vida delas. Eles viam assim: tu tem tal idade, por que tu não tá casada? Por que tu não tá tendo filhos? Né? Por que tu tá tendo um estilo de vida carreirista? Se tu fala tanto a respeito da tua nação, da taxa de natalidade, por que tu não tá contribuindo? Por que tu tá simplesmente online, né? Fazendo videozinhos repetindo coisas que homens já falaram há muito tempo atrás e pedindo que os homens doem pro teu Patreon pra tu ficar viajando pelo mundo. Essa foi a paulada que as mulheres tomaram lá. Em MGTOW começou a surgir alguns canais conhecidos, eu acho que uma que eu lembro é a Nola Girl, alguma coisa assim. Mulheres assim falando: não, eu apoio o MGTOW, ok. E soluções? E o que você vai fazer a respeito? Não, não, eu apoio o MGTOW, entendeu? Fazendo uns videozinhos assim genérico, novamente, que nem eu falei, pegando algo que outros homens já falaram e repetindo. Tem outras conhecidas ali da direita, também a Roman Millennial, acho que a Lauren Southern é a mais conhecida. Tinha uma outra que era dessa parte assim, falando a favor de MGTOW e de Red Pill, que era Ukrainian Girl, alguma coisa assim. Mas enfim, já deu para entender qual é a dinâmica da camaleão. Seja no ambiente micro, num relacionamento, ou no macro, né? Para essa parte assim de uma identidade virtual, de uma identidade na internet. Mas enfim, eu já tô vendo surgir em alguns outros canais algumas mulheres falando que eu apoio o MGTOW, não sei o que, patati patatá. E eu vejo ali ocorrendo a mesma coisa que eu vi ocorrendo no movimento do direito dos homens há muito tempo atrás. Então tá, vamos por partes. Inicialmente a gente tem que entender aquilo que eu já falei, que a mulher ela tenta emular algo, ela tenta criar uma imagem muitas vezes artificial para atrair um homem em questão, atrair homens, né, ter acesso a mais benefícios, ter acesso a uma imagem social melhor, certo? E daí, nessa questão, o que aconteceu nos últimos, especialmente os últimos 10 anos? As mulheres, no geral, elas viram que o rótulo de feminista, né, se ela é a feminista de carteirinha, assumidamente feminista, ela viu que isso meio que detona o acesso dela aos homens de níveis mais altos, a verdadeiros alfas, assim. Um cara que tem respeito próprio, ele não vai se relacionar com uma feminista de carteirinha, certo? Mas daí é o seguinte, elas abandonaram esse rótulo, elas podiam simplesmente abandonar o rótulo de feminista, independente dela estar tendo um estilo de vida feminista ou não. Eu tô falando do rótulo, da imagem que ela está tentando passar para os outros, que muitas vezes não é uma imagem real. Ela poderia simplesmente se tornar uma isentona, certo? Não falo de política, não falo de economia, dane-se. Só que daí o que eu tô abordando agora? Eu tô abordando, isso daí seria um camaleão, mas seria um camaleão leve. Mas a gente está abordando as que estão pegando rótulos.
Então a gente pode pegar as de direita, as libertárias, ou alt-right, ou no movimento de direitos dos homens, ou até algumas assim querendo virar, sei lá, fãzinha de MGTOW. É raro? É muito raro, meu Deus do céu, mas tem, entendeu? Eu já vi isso acontecer lá fora, já vi isso acontecer aqui dentro. Mas enfim, por que elas fazem isso? Elas fazem isso porque elas veem uma ondinha, provavelmente elas identificam nesses grupos alguns homens de valor, né? Gados de valor, os caras que têm recursos, que têm status. Na parte da direita, dos conservadores, meu Deus, o que tem de beta frustrado lá com dinheiro, querendo encontrar uma unicórniozinha, esses caras são um prato cheio para essas mulheres camaleões. Mas enfim, já faz um tempo, deve ser alguns meses, já desde o final do ano passado, no meu canal, que tem duas regras assim, bem claras. A primeira é a seguinte: se uma mulher chega lá no canal e começa a fazer now alt é aquele discurso de nem todas as mulheres são assim. A gente está discutindo generalizações, que toda generalização ela tem um fundo de verdade, ela vale facilmente para mais da metade da população. No caso, as generalizações a respeito de mulheres que a gente aborda assim, nos nossos canais, geralmente elas batem com 80% da população feminina. Facinho, bate facinho com 80% da população masculina. Então essas mulheres, assim, independente de elas só terem caído no canal, assim, ao acaso, ou simplesmente são aquelas que estão tentando buscar algum nicho aí onde tenha bastante homem concentrado para dar uma de camaleão, elas chegam lá e soltam aquele discurso: nem todas as mulheres são assim. No meu canal, se alguma mulher aparece fazendo isso, toma ban na mesma hora. E daí tem outra coisa, que é a reversão. A reversão é o seguinte: elas chegam, dão uma de aliadas, concordam com algumas coisas que vocês falam, só que daí elas chegam: ah, mas tem muito homem que faz igual também, certo? Ah, mas os homens também não sei o quê. Isso quando elas não puxam para misoginia ou discurso de ódio. Toma ban na mesma hora. Por quê? Porque é aquela hora que ela fica mais alterada emocionalmente, vê que não está surgindo um monte de cavaleiro branco para defender ela e apoiar ela quando ela fala algumas besteiras, vê que não está controlando a narrativa, que isso é uma coisa que elas fazem bastante nos ambientes de direita, conservadores, e eu já vi alguns anos atrás em movimento dos direitos dos homens também. Quando elas veem que elas não estão controlando a narrativa, aí a máscara cai e todo aquele comportamento e discurso de feminista vem à tona. Porque esse negócio de falar assim: ah, nem toda mulher é assim, mas tem muito homem que faz não sei o que, isso é discurso de feminista, cara. É simplesmente discurso de feminista. Porque se tu for analisar, tudo bem, tem homem que é sacana, tem mulher que é sacana, ok, mas quem é que na sociedade atual tem passe livre para ser sacana? Quem é que pode ser sacana e não é punido legalmente? Às vezes é até beneficiado ou premiado. É a mulher, entendeu? Então aí tu vê que realmente é um bando de camaleão querendo usar palavras como se fossem passos de mágica, que não precisam ter efeito na realidade, ou consistência, ou informação real, né? Com fundamento. Simplesmente querem falar um negócio lá para tentar ganhar uma validação, tentar atrair um homem e falar: ah, eu sou uma de vocês também. Não, não vem com essa. Inclusive, às vezes é só essa questão de controlar a narrativa ou se sentir ofendida, né? Se descontrolar emocionalmente. Mas uma outra coisa que tu vê claramente ocorrer é o seguinte: toda vez que uma discussão puxa para um lado de algum direito feminista, vamos falar certo agora, de algum privilégio feminista, elas na mesma hora se alteram. Na mesma hora se alteram. Não, vamos tentar discutir a respeito dos problemas da sociedade, vamos tentar buscar soluções. Aí chega uma hora que a discussão fala assim: ok, a gente tem que restringir o voto. Ou a gente tem que acabar com a guarda unilateral. Ou a gente tem que acabar com pensão alimentícia. Ou a gente tem que começar a punir fraude de paternidade, punir adultério. Toda hora que chega num negócio assim, batata. Na mesma hora a máscara cai. Certo? E não adianta, não tem nem que dar atenção, certo? No meu canal, desde o começo, eu já falei pros caras: cara, ignora. Se aparece mulher aqui, ignora. Na maior parte das vezes elas estão só buscando atenção, elas não estão sendo honestas. Que nem eu já falei, mulher independente mesmo, de verdade, é uns 20% delas, e independente honesta, cai para uns 5%. Aquelas que são independentes de conseguir competir com o homem, fisicamente, intelectualmente e tal. Então, assim, se tu pega a parte generalizando e pegando estatística, tu não vê nem por que se mexer. Correto? E as chances de serem uma camaleão são altíssimas. E que nem eu sempre falei,
Ou elas vão fazer na out, falar, nem toda mulher é assim. Ou vão tentar refletir falando, não, mas tem muito homem que é sacana, não sei o que é discurso igualitarianista, é besteira. Ou elas vão surtar quando algum direito, algum privilégio feminista delas for questionado. Então não tem nem por que desperdiçar tempo. E também tem outra coisa, muitas vezes elas ficam chocadas porque se tu for pegar um ambiente assim de direita, conserva, são homens que eles estão desesperados para arranjar uma máquina do tempo, tentar voltar para um arranjo tradicionalista, ser o paizão provedor. Então eles estão justamente tentando caçar mulher. São, que nem eu falei, eles são um prato cheio para essas camaleões. Se tu pega um ambiente assim, um canal mais igualitário, ou de movimento de direitos dos homens, tem muito homem que está lá ainda tentando procurar uma mulher boa o suficiente. E talvez ele não vai querer ser o provedor total, ele vai querer dividir as contas e tudo mais. Então eles não são um prato cheio para essas mulheres. Mas ainda assim eles são vulneráveis. Eles são um prato meio cheio. E é por isso que geralmente as mulheres elas viram o quê? Elas viram biscoiteiras da direita, elas viram biscoiteira de conservador. Porque o conservador ele está disposto a ser um provedor total, certo? Se ela vai para um ambiente assim mais igualitário, de direitos dos homens, ela vai achar um cara que está disposto no máximo a ser um semi-provedor, ou dividir as despesas. E daí o que elas se chocam quando chegam no canal mais MGTOW, mais Red Pill, que tem ainda uma tendência ainda a abandonar totalmente o jogo e tem um estilo de vida celibato, aí é que elas se chocam. Porque imagina, ela chega num ambiente de direita querendo se oferecer, querendo se pagar de camaleão. Ela chega num ambiente igualitário querendo se oferecer, querendo se pagar de camaleão, certo? O que ela espera ganhar quando ela chega num canal de homens que estão desistindo do jogo, não querem saber de casar, não querem saber de ter filho, e muitos deles já estão tendendo já um estilo de celibato, se já não estão tendo estilo de celibato. Basicamente é aquela cena daquele meme, né, do Senhor dos Anéis, de quando o Gandalf chega na casa daquele rei que está dominado pelo Saruman ou pelo Sauron, e ele fala assim, você não tem poder aqui. É basicamente isso. E tem muita mulher que chega nesses canais MGTOW, elas surtam. Porque elas chegam lá achando que elas vão receber o mesmo apoio que elas recebem no resto do mundo. Elas chegam lá achando que elas vão receber o mesmo nível de validação que elas recebem no resto do mundo. E daí quando elas encontram homens que em grande parte não querem ter nada com elas, aí elas surtam. É aquela hora que assim, aquele chão debaixo da mulher cai e ela perde toda aquela segurança que ela vê no resto do mundo, porque não pode ter um ambiente onde ela não é colocada num pedestal. E muitas vezes o que elas fazem quando elas veem um ambiente onde elas não são colocadas num pedestal, especialmente um ambiente onde tem muitos homens reunidos e trocando informações, elas querem censurar esse ambiente, elas querem destruir esse ambiente. Então olha, muito cuidado com as camaleões, porque a mulherada tá desesperada, elas estão vendo que o feminismo ferrou com elas, o feminismo é um rótulo que afasta os homens, e elas estão tentando arranjar algum outro rótulo para tentar atrair homem. Só que elas não estão dispostas a fazer nenhuma reforma nas leis e elas não estão dispostas a abrir mão de nenhum privilégio. Sendo assim, o jogo não vale a pena.